Fala galera, meu nome é Vitor Hugo, sou economista formado aqui pela USP, atualmente doutorando pelo INSPER, e eu vou lecionar aí o curso de macro para vocês aqui do Terraço Econômico. Qualquer dúvida vocês podem pedir meu e-mail pessoal para o pessoal do Terraço, tá? E também pode mandar e-mail para o próprio Terraço Econômico. A gente vai começar aqui, gente, com contas nacionais, que vai ser dividido em duas partes. A parte 1 a gente vai falar sobre motivação e conceitos essenciais do conteúdo, beleza? Vamos começar. Bom, contas nacionais têm o seguinte objetivo: qual é a motivação de estudar? Basicamente, a gente está querendo aferir o valor em unidades monetárias dos principais agregados da economia durante determinado período de tempo. A gente se pergunta quanto que a economia produz, quanto que a economia consome, quanto que a economia investe, quanto que o investimento é financiado, como as remunerações dos fatores, quais são as remunerações dos fatores de produção. A gente vai usar a bibliografia Macroeconomia, do Mário Henrique Simonsen e do Rubens Penha-Cisne. E basicamente esse curso de contas nacionais é o curso que é introdutório para qualquer curso de macro. Então, normalmente é feito junto nos ensinos superiores com a matéria de macro ou até uma matéria preliminar. Ok? Bom, nesse sentido, a contabilidade nacional desenvolve-se a partir de 7 conceitos básicos, que é o produto, a renda, o consumo, a poupança, o investimento, a absorção e a despesa. A gente vai falar de cada um deles, ok? Vamos começar pelo produto. O produto é o valor da produção de bens e serviços de uma economia em determinado período de tempo. Essa é a definição mais básica de produto. A gente considera nesse cálculo apenas bens e serviços finais. Então, por exemplo, um minério de ferro ele não é contabilizado como produto, mas o bem final produzido por minério de ferro é. Por exemplo, uma chapa de ferro que é vendida para a indústria, alguma coisa assim, tá bom? Então, a somatória é basicamente do valor dos bens finais produzidos. O que isso quer dizer? Matematicamente, ela vai ser a somatória de uma multiplicação entre o preço de cada bem e a quantidade de cada bem final, ok? E isso vai dar o valor do nosso produto, ou seja, produto. Beleza? Bom, a gente também tem uma visão alternativa de contabilizar o produto, que é pelo valor adicionado. E ele não é nada mais nada menos do que... Ele é diferente de uma soma direta de bens e serviços finais produzidos. Mas ele na verdade, ele é o quanto que foi adicionado em cada etapa produtiva dos valores dos bens intermediários, até chegar no produto final. Então vamos supor aqui um exemplo que a gente produza, uma economia ela produza pão como produto final. A gente sabe que pão você usa trigo e farinha como matéria-prima. Vamos supor que o nosso valor de trigo é 10 e a gente não tem insumo intermediário porque simplesmente colhemos o trigo. Nesse sentido, a gente vai ter um valor adicionado de 10. Agora, se a gente for produzir a farinha a partir do trigo, a gente usa o valor do trigo de 10 para produzir a farinha, que tem um valor de 15. O valor adicionado dessa etapa de produção é 5. Simplesmente a diferença entre o valor que você produziu e o seu valor do insumo. Por sua vez, o pão vai ter um valor final de 20. E o valor do insumo intermediário vai ser simplesmente o valor da farinha, que é 15. E a diferença entre eles, o valor adicionado do pão, vai ser 5. A somatória de cada valor adicionado vai dar exatamente o meu valor do produto. Normalmente é essa a visão que os economistas gostam de usar, ok? A renda, por sua vez, a gente vai chamar de renda Y, ele é a remuneração dos fatores de produção. Inclui-se na renda o quê? Salários, juros, lucros, aluguéis. Basicamente, cada etapa da renda é uma remuneração de algum fator. Então, salário, remuneração do trabalho, juros do empréstimo, lucro do risco e aluguéis do capital físico. Ok? Consumo, poupança e investimento. O consumo, por sua vez, que a gente vai chamar de uma constante C, corresponde ao valor de bens e serviços adquiridos pelos indivíduos para a satisfação de seus desejos. Isso é dividido entre o consumo privado, que, por exemplo, é o consumo que as famílias exercem numa economia, ou o consumo do governo, que são os serviços que o governo pode prestar para uma economia, por exemplo, a educação, serviço de policiamento, serviços médicos, o SUS aí, né, pessoal? A poupança, por sua vez, é exatamente a renda que não é consumida. A gente representa ela como uma letra S, ou seja, ela é a renda, ou o seu produto, o Y, menos o como você consome, certo? O investimento, por sua vez, é a variável da economia que gera potencial aumento de produto. O que isso quer dizer? Ela basicamente é formada por essa forma, em que a gente chama
investimento como FBKF, que significa a formação bruta de capital físico, e um delta E, que é a variação de estoques. Isso quer dizer que tanto a formação bruta de capital físico, por exemplo, pode ser algum maquinário de uma empresa, quanto o estoque que sobrou de um ano de produção pode servir como uma produção futura. E isso vai gerar o seu investimento, que é o quão potencial aumento de produto você tem. Ok? E por último aqui a absorção, que a gente tem representado por uma letra A, que é exatamente o consumo privado, o consumo do governo, que a gente chama de G, e o investimento. E numa economia a gente sempre vai ter que a absorção é igual ao produto, numa economia fechada. E se a gente coloca uma economia aberta na história, a gente vai ter que adicionar as exportações líquidas dentro da absorção. Isso significa que as exportações líquidas é nada mais nada menos do que a diferença entre exportações e importações. E a despesa, por último, corresponde aos destinos que a gente tem do nosso produto, ou seja, da nossa absorção. Certo? Essa foi a nossa primeira etapa do curso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para o Terraço. Ok, galera? Grande abraço.